Quando pensamos nos antagonistas da história de Tori, sem dúvidas o primeiro que vem à mente é o grande, o poderoso e implacável Zahard, o rei da torre e provavelmente o inimigo final do nosso protagonista. Entretanto, Zahard possui um poder muito único e bastante emblemático, a sua pseudo-imortalidade, uma habilidade que apenas foi mostrada tendo Zahard como usuário, um poder que o faz ser praticamente invulnerável a tudo que existe dentro da torre. E como o nosso protagonista poderia vencer tamanha habilidade? Basicamente, o Xiu já nos deixou claro que um dos únicos poderes capazes de subjugar essa tamanha força é a habilidade do espinho. Um tipo de objeto que existe dentro da torre e talvez consiga quebrar todas as limitações deste lugar, e se nós formos analisar, é sem dúvidas algo extremamente importante para todo o futuro da obra. Por isso, nesse vídeo aqui, vamos analisar um pouco mais sobre esse artefato tão interessante, entender sua história, seus poderes e a sua habilidade, e especialmente como ele pode ser utilizado para matar o rei da torre. Então, se assim como eu você ficou interessado em entender mais, vou pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo. E se possível se torne membro para estar apoiando o nosso trabalho. Agora, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Antes de podermos explicar por que existem vários espinhos, quantos espinhos existem, por que eles foram criados, quem o criou e como eles devem ser utilizados, nós temos que entender o que raios esse objeto é. E pelo que o Xiu nos mostrou, conseguimos compreender que o espinho se trata, na verdade, de um objeto enorme na coloração vermelha, que possui o formato semelhante a um diamante. Tal objeto foi encontrado no andar de número 43, o famigerado andar que foi o local de descanso de um antigo guardião, derrotado pelo poderosíssimo Enryu, conhecido também como a Torre Vermelha. E é muito provável que quem tenha deixado o espinho neste local seja o próprio Enryu. Bom, para quem não lembra o que aconteceu no andar de número 43, eu vou refrescar a sua memória. No caso, há muito tempo atrás, o andar de número 43 era um templo levantado em nome de Arlen Grace, mas após toda a confusão que aconteceu entre ela e o Zahard, acabou que aquele lugar se tornou um ponto de profanação das lembranças de Arlen. E isso acabou irritando muito um certo irregular que tinha adentrado na torre. Irregular esse que se tratava de Enryu, que após descobrir isso, acabou indo para o andar de número 43 e desafiando todos os regulares e Jägerhunkers que habitavam aquele lugar. Após uma batalha sangrenta, Enryu se demonstrou muito superior a eles, os exterminando com grande facilidade. Até que, percebendo isso, o guardião do andar decidiu intrometer-se, mas isso se demonstrou uma das piores ideias que ele já teve, pois após uma batalha ainda mais absurda, onde Enryu, através do seu poder, conseguiu fazer com que do céu chovessem lanças de Shinsu avermelhadas, ele acabou matando o guardião do andar de número 43. E após esse feito, Enryu simplesmente desapareceu, fazendo algo que não era sequer cogitado ser possível dentro da torre. E após esse caos absurdo que se tornou o andar de número 43, algumas lendas começaram a surgir, que uma certa criatura monstruosa com olhos estranhos, que acabou encontrando um objeto meio estranho, chamado posteriormente de espinho. No caso, esses relatos eram histórias que eram contadas para afastar as pessoas, pois essa criatura com olhos estranhos se tratava na verdade de Dave Hockney, e a descoberta do famigerado espinho se tratava na realidade da história de como tinham sido mandados em uma missão para encontrar o segundo fragmento do espinho, sob ordens de Helljoy. Agora vamos entender um pouco mais esse estranho objeto chamado de espinho. Pelo que o Xiu deixou bem claro dentro da obra, existem 4 fragmentos do espinho, que estão escondidos no andar da morte. Hell conseguiu escavar 3 dos 4 fragmentos, que foram enviados para diferentes andares. E além disso, pelo que conseguimos perceber, Caracas tinha um certo interesse nesses espinhos, conversando com Joy para que ele conseguisse encontrar mais fragmentos para ele. Acordo esse que teve como os seguintes termos: se Hell conseguisse encontrar mais fragmentos do espinho, no caso todos os 4, Caracas ia ajudá-lo a sair do andar da morte.
Esses planos claramente foram frustrados posteriormente com a chegada do irregular Violi juntamente com Urek Mazino, que utilizaram-se dos seus grandes poderes para impedir a tirania brutal que estava acontecendo no Andar da Morte, que tinha como seu orquestrador Helljoy. Bom, a gente sabe que 2 espinhos já foram encontrados e se encontram em posse do nosso querido protagonista. Entretanto, os outros fragmentos que sobraram estão um tanto quanto nebulosos, mas o mais provável é que esteja na mão de Madoraco, que se trata nada mais nada menos do que um dos maiores empresários da torre, estando por trás de vários eventos questionáveis. Ou seja, é muito provável que logo nós possamos ver mais desse personagem e talvez até mesmo o nosso protagonista encontrando o último fragmento do espinho que provavelmente se encontra com ele. Agora vamos falar um pouco da história desses fragmentos de espinho, começando claramente com um primeiro fragmento, que como dito anteriormente foi encontrado por Helljoy e entregado a Fug na mão do nosso querido Caracas, e a Fug, após ter acesso a esse poder tão misterioso, começou a fazer algumas pesquisas, percebendo que ele não poderia ser ativado de forma simples e natural. Então, com a ajuda de pesquisadores e cientistas da fábrica, eles finalmente conseguiram ativar pela primeira vez este fragmento do espinho, utilizando como receptáculo a criatura demoníaca que estava dentro do nosso protagonista Ban, pois ela ressoava em um tipo de frequência que conseguia ativar a ignição do espinho dentro deste usuário, fazendo assim com que o papel da Blue Trissa fosse bem mais profundo em conexão com esse outro poder tão misterioso. Depois da descoberta que John Vale Grayson poderia utilizar os poderes do espinho, a Fug decidiu que ia presentear esse poder a ele para que assim ele ficasse mais poderoso de forma bem mais rápida e assim pudesse posteriormente enfrentar o próprio Zahard. Entretanto, o outro assassino da Fug, Caracas, logo foi contra essa ideia, dizendo que esse plano era muito arriscado, e em vez disso, ele decidiu que iria derreter o fragmento do espinho e fundi-lo a Violi, utilizando um ácido especial que era produzido pela fábrica. O objetivo de Caracas com isso era fundir os dois e criar assim uma arma que ele poderia utilizar posteriormente para derrotar Zahard, já que a única forma de vencê-lo era utilizando o poder dos espinhos juntamente com um irregular, e nessa ideia ele teria os melhores dos dois lados. Essa ideia totalmente maluca não era só aceita pelo nosso famigerado Caracas, mas também por alguns anciões da Fug, sendo que um dos que nós sabemos que foi a favor dessa ideia foi Sopiatan. Vamos falar agora da história do segundo fragmento do espinho. No caso, essa história começa com Helljoy quase cumprindo a sua missão de encontrar todos os fragmentos que estavam escondidos no Andar da Morte. Hell, em suas pesquisas, acabou chegando num lugar chamado North City, a qual ele tentou atacar utilizando seu grande poder, mas ele acabou não conseguindo ter êxito em sua missão por conta das diversas armadilhas que estavam espalhadas pelo lugar. Isso graças a Grande Jan, que foi ajudado por uma estranha mulher, e assim conseguiram juntos impedir que Helljoy conseguisse alcançar o espinho que estava escondido naquele lugar, não deixando que ele chegasse até a Sala dos Espíritos. Após algum tempo nós acabamos descobrindo que aquele espinho estava selado, e isso foi feito por um chefe das 10 grandes famílias, mais especialmente Pobdal Gustang. Pobdal acabou escondendo esse fragmento do espinho em uma das partes mais profundas daquele andar, local onde habitava 3 cachoeiras que continuamente fluíam. Pessoas comuns jamais poderiam chegar àquele local por conta da alta pressão de Shinsu que existia. Após muitos eventuais acontecimentos dentro do Andar da Morte, esse espinho acabou parando na mão do Ban, entregue praticamente por Pobdal. E posteriormente esse espinho acabou sendo conhecido como o segundo fragmento, a qual atualmente se encontra na posse do irregular Violi. Agora que a gente já entendeu basicamente o que são os 2 fragmentos do espinho que o nosso protagonista possui dentro da história, vamos entender um pouquinho mais sobre o falso espinho, algo extremamente poderoso, que também está ligado com os espinhos verdadeiros e também faz parte da légua de vários poderes que o nosso protagonista possui. O falso espinho tem a sua origem com a participação da Fug juntamente com a fábrica, que após a descoberta do espinho verdadeiro, buscou tentar criar um tipo de espinho artificial que pudesse ter os mesmos poderes do espinho original. A Fug, após produzir este objeto falsificado, conseguiu ter bastante êxito,
até mesmo implantando este falso espinho no irregular Ban. Esse falso espinho, pelo que o Howlran disse, é considerado um tipo de receptáculo do espinho verdadeiro e tem como objetivo conter o verdadeiro poder do espinho original, e foi entregue ao Ban pelo fato dele ser uma das poucas pessoas capazes de despertar o verdadeiro espinho, e também para que o corpo dele já fosse se acostumando com esse poder absurdo. Quando ativo, o falso espinho dá ao portador um determinado tipo de habilidade, criando uma grande faísca avermelhada que sai das costas do seu usuário. Com uma pequena quantidade do seu poder, ele é capaz de fazer cortes poderosíssimos, destruindo materiais extremamente resistentes. E infelizmente nós não vimos muitas das habilidades que esse espinho produz, mas pelo que dá para entender, ele faz parte do conjunto do espinho verdadeiro, servindo como um tipo de tigela que contém o verdadeiro poder do espinho. E ao aprofundar da história, provavelmente veremos mais essa habilidade sendo utilizada. Vamos falar agora dos poderes e as habilidades que os espinhos originais possuem. Quando ativo, o espinho aprimora de forma absurda o poder de controle de fluxo que o seu usuário possui, o elevando até um nível quase de divino. Entretanto, o Siu já deixou muito claro que o espinho ainda não está totalmente ativo e que pode acabar funcionando de maneira diferente dependendo da pessoa que está o utilizando. E é claro que isso significa que seu poder total ainda não foi nos apresentado. Além de que o Siu também nos disse que o espinho é uma arma de crescimento, o que significa que ele pode crescer para se tornar mais forte do que já é. Anteriormente, o Violho poderia usá-lo apenas 10 minutos por dia. Se ele tentasse utilizar por mais tempo do que o limite, correria um grande risco do espinho ultrapassar a sua mente e corpo e acabar se tornando um tipo de berserker. Atualmente, após bastante treino e evolução de poderes, o nosso protagonista já superou essas limitações. Já o poder do segundo fragmento do espinho acabou se manifestando em um determinado momento no mangá, quando o poder do Zahard original acabou entrando em contato com o Violi, o sufocando. Essa situação só foi parada quando o segundo fragmento do espinho ativou de forma totalmente natural. Este segundo fragmento possui a habilidade de controlar o espaço. Quando Ban utilizou este poder contra o deus dos guardiões, este o mesmo disse que havia o som do espaço se abrindo depois que ele foi empurrado para trás, mostrando o quão absurdo esses poderes são. Mas sem dúvidas, para finalizar, o espinho é uma arma muito antiga que provavelmente foi deixado pelaquele que é o mensageiro vermelho, um irregular do passado que está totalmente ligado com o futuro da torre, e provavelmente este é o único elemento que poderia acabar com a habilidade e imortalidade do rei da torre, e por isso provavelmente essa será a arma que cortará a garganta do rei. E se todas as coisas se encaminharem, talvez muito em breve possamos ver a totalidade do poder dessa incrível arma. Bom galera, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo aqui. Vou lhe pedir novamente encarecidamente que se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo e se possível se torne membro para estar ajudando nós a trazer mais conteúdo de qualidade. Sem mais demora, valeu, tchau, fui!